Aloha, sejam muito bem-vindos à Maratona Duplo Quântico. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica, e, como prometido, hoje nós vamos falar bastante sobre o duplo quântico. O histórico dele, né, ao longo da nossa existência, né, um pouco sobre Jean-Pierre Garnier Mallet, que é o que redescobriu, né, bem como as utilidades, para que ele serve, ok? Bem, primeiramente eu vou começar me apresentando. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica. O que é uma ativista quântica, para quem não sabe? É uma pessoa que, por meio da física quântica e dos estudos das ciências, né, atreladas também à física quântica, tenta trazer entendimento para expandir a consciência, ou seja, para percebermos a realidade como ela é. Isso que significa expansão de consciência. Eu sei que às vezes as pessoas confundem isso com o lado, místico, mas não é bem isso, né? A expansão de consciência é você expandir a sua sapiência, seu saber, e a partir do conhecimento, do intelecto, que é uma das maneiras como você pode expandir a sua consciência, você entender a vida de uma maneira mais leve e melhor, certo? Bem, eu trilho esse caminho já faz um tempo. Eu fui orientada por dois grandes professores. O primeiro, Ivan Bruno Guerra, né, que é um engenheiro, né, focado na expansão de consciência e no lado da física quântica. E um outro é o professor Osni Ramos, que eu acho que vocês devem de conhecer, né, para quem vê os vídeos na internet ou nas redes sociais, provavelmente vocês já o conheçam. Então, com ele eu aprendi fiz cursos de epigenética e fiz cursos de física quântica, e é uma pessoa que sabe muito, tem mais de 20 anos na física quântica, né? E ele aplica da mesma maneira o que ele sabe, muito bem focado na área da espiritualidade. Não é à toa que nós temos um prêmio Nobel, né, pelo Marcelo Gleiser, de espiritualidade, ok? Que é diferente de ser espírita, são coisas diferentes, né? Espiritualidade é aquilo que são coisas além do nosso conhecimento, né? Que a gente percebe além do nosso conhecimento e além da nossa realidade, que nos trazem outros tipos de resposta, ou nos trazem um tipo de solução fora do convencional, né? Ele é muito, digamos assim, equiparado com o que é metafísico, né, que vai além do físico, com o transcendental, o que transcende a tudo aquilo que nós conhecemos, tá? Isso assim, a grosso modo, o lado espiritual, tá? E o lado espiritual compreende a ciência também, obviamente, e hoje mais do que nunca, né? Bem, então eu trilhei o caminho com esses dois professores, depois eu fui estudar física quântica mesmo, fiz alguns cursos de física quântica, tá? Professor Gil Gomes da Costa, fiz alguns focados para fora, né? Alguns cursos em Cambridge, alguns cursos que são EAD, que eu consegui fazer focado no estudo da física quântica. E dentro de tudo isso, me deparei com este grande físico de mecânica de fluidos, o Jean-Pierre Garnier Mallet, que traz para nós hoje, né, a teoria do desdobramento do tempo, conjuntamente com a redescoberta do duplo quântico, ok? Bem, falando no duplo quântico, eu vou falar um pouquinho da história, muito por cima, eu não vou me ater a muitos detalhes, porque é o que aconteceu, né? Mas para vocês terem algumas referências. O duplo quântico, ele é mencionado ao longo da nossa história, por várias culturas, né, por várias civilizações. Então, dos que nós temos conhecimento, a gente consegue focar esses ensinamentos, né, do duplo quântico lá nas ideias de Platão, né, onde ele cita o tempo e o desdobramento dos tempos, né? Ou seja, o passado, presente e futuro, porque na verdade o duplo quântico, segundo Jean-Pierre Garnier Mallet, e o seu desdobramento do tempo nada mais é do que nós em outros tempos, no passado, no futuro e no presente, e é de maneira comum que a gente cuida um do outro. Por isso que quando
quando eu digo que você tem que acreditar num guia, sim, você deve acreditar num guia, porque somos nós lá na frente, numa outra dimensão, num outro tempo. Bem como nós aqui somos o duplo de um passado que tem perguntas e que nós respondemos consciente ou inconscientemente o tempo inteiro. Assim como nós fazemos perguntas, obviamente, para o nosso futuro o tempo inteiro também. Bem, além das ideias de Platão, ainda na Grécia, nós temos os seguidores de Pitágoras, que também, né, eles acreditavam nas tríades, né, no passado, presente e futuro, acreditavam no pai, mãe, pai, mãe, filho, ou pai, filho, Espírito Santo, enfim, as tríades fazem parte da nossa cultura, principalmente da nossa religião, né, e dentre elas a tríade que eu mais gosto, que é a tríade do elétron, do próton e do nêutron, que é do que nós somos feitos. Nós somos feitos de átomo. O átomo contém essas 3 partículas. Portanto, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo isso, e quando eu falo Deus, eu falo a criação. Quando tudo se criou, quando apenas o vazio existia, né? Segundo o que nós temos de conhecimento na ciência, ok? Embora ainda seja um pouco dúbia, um pouco polêmica, porque há indícios de que há outros, digamos assim, outros elementos, né, no cosmos que são mais antigos ainda que o Big Bang, mas a gente se respalda na teoria do Big Bang, tá? Onde se diz que houve uma expansão de uma força, de um átomo primordial, e a partir dessa expansão, 300 mil anos depois, se formou o primeiro átomo. Okay? A junção dessas 3 partículas, o que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é aquilo que nós compomos. Por isso que na ciência nós também somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ok? Bem, além disso, nós encontramos também na Bíblia alguns indícios de um duplo, né? Quando diz assim, eu sou o Alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, né? Isso está em Apocalipse 22:12, né? Que João escreveu. Mais adiante, né? Ou não muito distante dessa época, nós temos o livro dos mortos, né? Dos egípcios, né? Que assim, na verdade, a cultura egípcia ela era muito mística, né? Era muito mágica, muito fantasia. Então, mas dentro de tudo isso havia conhecimentos de matemática, astrologia, eles desenvolviam muito bem, digamos, o lado científico da coisa, ok? E eles fazem alusão, né, de que conhecendo-se o ontem, a luz do ontem, eu vislumbro nas trevas do amanhã, né? Ou então, quando eles falam mais ou menos assim, e eu avistei meu outro eu do outro lado da beira do rio. Então, mais ou menos nesses termos assim, é que a gente encontra vestígios de que os próprios egípcios, né, eles acreditavam nesse duplo quântico, ok? Nós ainda temos os Bushmen, né, das tribos da Namíbia, nós temos xamãs, né, da América do Norte, né, da América, dos Estados Unidos, né, nós temos xamãs também na Austrália. Sabe aquela história que se conta que os índios não gostam de que a gente tire fotografia deles, os aborígenes? Por quê? Porque eles, segundo eles usam a imagem deles para viajar durante os sonhos ou durante os seus rituais, né, para encontrar o eu no futuro. Então, se você aprisiona essa imagem, eles não têm como ir atrás, né, de respostas que eles estão procurando no duplo lá na frente, ok? Mais próximo a nós, lá pela década dos anos 70, mais ou menos, Aleister Crowley, o pai da bruxaria moderna, um dos, né, e um também dos, digamos assim, não sei se bem fundadores, mas um dos que organizavam o Golden Dawn, né, que era uma escola de magia, ele descobriu o sagrado anjo guardião, o Seg, né?
Esse SAG nada mais é, tá, do que uma entidade que existe num tempo diferenciado, que guarda os registros acásticos. Você já deve ter ouvido falar isso, dos registros acásticos, o registro de tudo aquilo que é, que foi e que será. Ele tem, então, digamos assim, de uma maneira mais quântica, acesso às infinitas possibilidades de um futuro, ok? Então, assim, o ritual da Abramelin, que é um ritual que se faz para chegar nesse SAG, é um ritual muito difícil, né? Muito difícil até para os magos, é muito difícil nos tempos atuais, por uma questão de espaço-tempo, uma questão de formas, maneiras de você chegar no SAG. O Jean-Pierre Garnier Mallet, ele traz uma forma muito mais fácil. A entidade é a mesma, só que usa nomes diferenciados, tá? Anjos da guarda, às vezes é confundido com os gênios do Salomão, né? Tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é, que são coisas completamente diferentes, que são aqueles 72 nomes das entidades que ajudaram o rei Salomão a conseguir tudo que conseguiu e tal. Mas assim, hoje a ciência traz de maneira mais simples e mais fácil a forma de como nós conseguimos nos conectar com este ente, com este ser que está tanto no nosso futuro, quanto o ser que está lá atrás no nosso passado, ok? De toda maneira, existe, né, esse ritual de Abramelin, onde se passa por diversos demônios, é isso mesmo, né, segundo eles, isso mesmo, você passa por esse lado, vários demônios, para você chegar, né, à essência desse anjo da guarda. E é muito interessante entender por que esse termo anjo guardião. Porque o duplo quântico, diferente das viagens astrais que as pessoas podem tentar fazer, é um modo mais seguro de você reter a informação do futuro. Essa informação a gente chama de hiperincursão. Eu não vou entrar muito nesse termo hoje, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais. Não vou entrar muito nisso, tá? Mas você consegue se beneficiar de uma informação do futuro aqui no presente. É mais ou menos isso, tá? E é uma maneira muito, digamos assim, muito focada de você acessar um futuro. Nem sempre, já vou deixando aqui para quem acha que vai conseguir tudo do jeito que quer, a forma como o nosso duplo age vai ser a maneira como nós queremos, ok? Tem a tendência, tem a probabilidade de ele entender que uma outra possibilidade possa ser bem melhor que aquela que nós queremos. Então, por isso se atrela o nome de anjo guardião, porque ele sabe o que é melhor para nós e sabe de maneira muito segura. Quando nós fazemos uma viagem astral, e eu já tive pessoas que me falaram isso, muitas vezes a gente se desprende e a gente termina se encontrando em lugares que são um tanto ameaçador para nós. Não estou dizendo que são todos, mas já ouvi, tá? E existem registros de pessoas que, se elas não estiverem bem acompanhadas, elas poderiam ter sérios problemas, tá? Isso, Jean-Pierre Garnier Mallet diz que são larvas astrais, são informações que são erradas para nós, não vêm de quem deveria vir, que é de nós num tempo diferente. Você confiaria em quem? Numa outra entidade, num outro guia, ou você confiaria em você mesmo? Eu, da minha parte, acho que eu confiaria mais em mim do que nos outros. Não estou querendo dizer que você não tenha outros guias ou você não tenha um anjo que você escolheu. Eu apenas estou focando aqui no duplo quântico e te dizendo que o duplo quântico é uma maneira eficaz e segura de você entrar na hiperincursão, ou seja, de você ter acesso ao futuro de uma maneira mais segura, ok? Bem, como se chegou ao desdobramento do tempo e como se chegou ao duplo quântico? Ok.
Jean-Pierre Gagnon-Mallet ele não explica como ele acedeu às informações para chegar no desdobramento, mas ele diz que ele teve a ajuda do seu duplo. E não somente do duplo dele, mas também do duplo da Lucille, que é a mulher dele, a Lucille Garnier. Na verdade, o nome deste físico é Jean-Pierre Mallet, mas ele fez, homenageando a esposa dele, que eu achei muito fofinho, né? Inseriu no nome dele o sobrenome dela, né? Uma coisa que é muito bem vista, principalmente na França, isso daí, tá? Talvez o brasileiro ache um pouquinho estranho, mas é um costume, vamos dizer assim, é um costume de homenagem na França. Então ele homenageou a esposa dele. Por quê? Porque ela também acedeu ao duplo dela e o duplo lhe deu informações que nada mais e nada menos contribuíram para as fórmulas que ele apresentou, né, em 2006, num artigo no Instituto Americano de Física e foi premiado por ele. Tá? E para quem quiser, existe esse artigo que ele colocou lá, inclusive está em português. Quem quiser, só procurar na internet que consegue achar o que ele publicou nesse instituto, ok? E aí sim ele fala sobre o desdobramento do tempo de um modo mais, digamos assim, mais técnico, né? Nós não vamos entrar em muitos detalhes técnicos, tá? A gente vai abordar o duplo quântico de uma maneira mais simples para que todo mundo consiga entender, né? Aqui a ideia é que todas as pessoas consigam entender, tá? Não vou focar num momento, né, muito cheio de coisas técnicas, ok? Eu sei que tem pessoas que dizem, Selva, mas eu queria muito. Então, por isso que eu tô falando. Se vocês quiserem, é só vocês procurarem na internet que vocês encontram não somente o estudo que ele apresentou nesse instituto, mas também como os livros do Jean-Pierre Gagnon-Mallet. Já vou dizendo, são livros bem técnicos, né? Principalmente esse livro sobre como mudar o seu futuro pelas aberturas temporais. Ele começa de uma maneira bem agradável, mas depois ele se torna bem pesado, porque ele cita fontes, né? Fontes bem, né? E que tem, sim, ter um certo conhecimento da coisa, né? Vamos dizer assim, ou da causa. E ele chegou no que, Selva? Por meio dessas informações, ele descobriu que no cinturão de Kuiper, né, que é um cinturão da cosmologia, a chegada de alguns planetoides. Esses planetoides, de certa maneira, afetaram, digamos, o nosso organismo, o organismo do sistema solar, e ocasionou várias explosões solares, que fez com que houveram algumas catástrofes naturais, né, na nossa Terra, no nosso planeta. Ele demonstrou isso, né, e foi por isso que ele foi premiado. Ele falou assim, em 1989 vai acontecer isso, em 2003 também aconteceu. Ele disse que houve uma antecedência aí mais ou menos de 15 anos, se não mais, de uma para outra, e ele alerta, obviamente, a que nós devemos cuidar do nosso planeta, porque, diga-se de passagem aqui, vou abrir um parênteses, nós não fomos feitos para viver no espaço. O ser humano e o espaço são completamente incompatíveis. A nossa casa é o planeta Terra. Vai ser muito difícil, vejam bem, muito difícil a gente encontrar um novo lar. Primeiro, porque nós não temos tecnologia suficiente. E segundo, porque dependendo como for, né, vão existir características diferenciadas e serão anos e anos de adaptação num novo planeta. Então, o conselho que o próprio Jean-Pierre dá e que eu dou para vocês é cuidem da casa onde vocês estão. Eu vou falar um pouco melhor isso lá no último módulo, ou seja, lá na última aulinha que a gente vai ter, para vocês entenderem como vocês conseguem ajudar o nosso planeta por meio do duplo quântico, ok? E como essas informações vieram para o Jean-Pierre? Por meio de sonhos. Na física, na ciência, é muito comum isso, tá? É muito comum, por meio dos sonhos, obterem-se
grandes resultados. Um deles, por exemplo, foi a tabela periódica de Mendeleev. Ele dormiu, ele não sabia como organizar esses componentes, né? E através do sonho ele vislumbrou como seria capaz essa ordenação que a gente conhece hoje como tabela periódica. Além disso, nós temos o Larry Page, que é uma coisa mais moderna, né? Que ele sonhou com o Google e hoje é o que é, né? Hoje nós já sabemos muito bem quem é o Google, né? Talvez seja uma das mais importantes empresas do mundo, né? Talvez não, é uma das empresas mais importantes. Tivemos também a anatomia do DNA, que veio por meio de um sonho, né, do Watson, James Watson, que ele não tinha noção de como fazer, como se apresentaria esse DNA, né? Então, por meio de um sonho, ele sonhou com umas cobras, aí, enfim, e aí ele entendeu como tudo isso funcionava, tá? Além, assim, de outras celebridades que nós conhecemos, como Nikola Tesla e o próprio Jung, Carl Jung, né? O psicoanalista, enfim, Carl Jung, que ele se viu, né? Ele se viu. No futuro, ele se viu. Ele viu a si mesmo. E o próprio Nikola Tesla, ele recebia essas informações, seja em sonho, seja na vida real. Ele sempre dizia que era alguém que mandava essas informações para ele. Bem, de uma maneira geral ou não, é muito importante a gente sonhar. Por meio do sonho é que a gente tem algumas faculdades mentais, digamos assim, melhoradas, aprimoradas. E o fato da gente não sonhar, da gente não realizar os 4 ciclos do nosso sono, isso é muito ruim, seja para crianças que precisam se desenvolver, seja para adultos que precisam, digamos assim, renovar, né, as suas etapas da memorização, ok? Então, o sono é imprescindível e o sono digamos assim, é o meio pelo qual a gente vai se comunicar com esse duplo quântico. Então, sonhar é imprescindível e dormir muito mais ainda, ok? Então, o conselho que eu dou para vocês, se vocês tiverem um distúrbio do sono, façam um teste com duplo quântico para vocês dormirem, para ver o que acontece, ok? Esse teste vocês podem fazer a partir da aula 3, vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer para a gente conseguir se conectar com nós lá no futuro. Selva, e o que eu posso... Como eu posso me beneficiar com o duplo quântico? Bem, você pode se beneficiar de várias maneiras, né? Você pode fazer perguntas e dar respostas. Quando a gente tem uma pergunta, geralmente vem do nada a resposta, é o duplo que está se comunicando com você. Da mesma maneira, é quando vem uma pergunta na nossa cabeça que a gente não sabe de onde veio, é o nosso duplo não passado que está tentando nos perguntar alguma coisa. Então, isso são percepções. Na verdade, é assim, a ciência e nós somos percepções. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como funcionam essas percepções, como funcionam as dimensões e o que isso tem a ver com o nosso universo. Como ele é e como nós o vemos, ok? Vamos falar bastante sobre dimensões, principalmente da teoria da ordem implicada de David Bohm, que para mim é um dos melhores físicos que existe, vamos dizer assim, porque ele ainda existe em outra dimensão. Não somos seres multidimensionais, né? E a física principalmente tem como provar isso, ok? A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Mas enfim, você pode se beneficiar usando o duplo quântico, perguntando coisas como sobre seu emprego, seu relacionamento, sobre uma doença, né? Sobre falta de dinheiro, sobre como resolver a sua vida, sobre uma dívida. Você pode perguntar e você pode pedir o que você quiser para o seu duplo quântico. Ele vai te entender. Obviamente, existem maneiras e formas como você deve aceder corretamente, que nós vamos ver na última aula, para você se beneficiar de tudo isso, tá? Mas é bom você entender que tudo isso vem por meio de dimensões diferenciadas. Você faz parte, digamos assim, de um pedacinho dele, né, que está aqui no presente. É como se a gente fosse dividido em 3,
tá? Um ficou no passado, outro está aqui no presente e outro está no futuro. E aqueles que estão no futuro sempre têm o seu duplo, ok? É como se fosse um fractal. O que é um fractal, Selva? O fractal é... Vocês estão me vendo a imagem inteira aqui. Se eu me imprimisse, se eu fizesse uma impressão e eu rasgar o papel, vocês vão me ver em pedacinhos, né? Essa parte, depois essa outra, outra e outra. Um fractal é aquele cujo rasgo, cuja divisão, ela não perde a sua totalidade. Então, se eu imprimisse a minha foto e eu realmente fosse um fractal, tá? Eu me rasgasse em 4, haveriam 4 selvas menores, 4 imagens de selva menores. Isso é um fractal. Não interessa se você vai dividindo, tanto para o micro, parte bem pequenininha, quanto para o macro, para o colossal. Então, o nosso duplo quântico, essa história do duplo quântico, vai desde o alfa até o ômega, desde o princípio até o fim. É o primeiro e o derradeiro, ok? Então, assim, todos nós, independente da nossa dimensão, independente de onde nós estamos, aqui é a terceira onde nós estamos, temos um lá no futuro que nos atende. Ele também tem um lá no futuro que atende ele e assim sucessivamente, ok? A mesma coisa no nosso passado. Nós atendemos o nosso passado. O nosso passado, ele atende outro passado e assim tanto para trás quanto para frente. Tanto para as perguntas quanto para as respostas, ok? Dentro do desdobramento do tempo e do duplo quântico, o que é que se foca? Se foca uma coisa muito interessante e é uma coisa que está se estudando bastante, inclusive nas habilidades, que a gente chama de habilidades do futuro, que são as habilidades que os novos profissionais têm que ter para os novos empregos que vão acontecer, né? Porque não sei se vocês estão sabendo, eu acredito que sim, para quem está procurando emprego ou para quem é da área profissional, algumas profissões vão acabar e outras estão nascendo. E o duplo quântico ajuda muito nisso. Por quê? Porque ele tem a ver com uma coisa chamada intuição, tá? E instinto. A intuição é uma coisa que, embora seja uma pergunta interna, a resposta sempre será externa, porque vem do nosso duplo. Então, a sensação que a gente tem quanto à intuição, geralmente é uma sensação diferenciada do nosso mental. Okay? O nosso mental, ele pensa, ele raciocina, ele procura a resposta. A intuição, ela vem. E o instinto são informações que vêm do nosso passado, do nosso código-fonte, do nosso kernel, né? Do nosso boot, vamos dizer assim. E essas informações são informações que nos limitam. Nos ajudam, sim, na nossa sobrevivência, tá? Nos dão aqui, opa, peraí, porém também nos limitam, né? E nos limitam a procrastinar, certo? Então, Jean-Pierre Gagné-Mallet, dentro de tudo isso, ele fala muito sobre a antecipação e a premonição, né? Quando você tem a informação do seu duplo, né, isso vem instantaneamente. Existe uma troca de informações e isso vem para você de uma forma muito rápida, né? Numa velocidade além da velocidade da luz, que são velocidades supralumínicas ou superlumínicas, né? E a gente termina tendo isso por meio do nosso corpo energético, certo? Então, assim, nós somos providos de 3 corpos: o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual ou energético. Ele costuma sempre dizer que é o energético, porque existem trocas de informações durante o sono. Mas isso nós vamos ver bem detalhadamente na aula 3, onde eu vou trazer passo a passo como nós vamos fazer para entrar em contato e como nós vamos fazer também para tentar entender o que esse duplo fala com a gente. Porque não adianta também entrar em contato, fazer tudo que tem que fazer e depois, né? A gente precisa entender esses sinais.
O duplo quântico, além do instinto, ele vai funcionar com os sonhos e vai funcionar com as sincronicidades. Esse é um outro tópico que eu vou trazer para vocês na última aula também, ok? Bem, gente, essa aula é uma aula apenas de apresentação, é uma aula um pouco mais curta do que as outras. A próxima aula vai ser uma aula bem pesada, porque eu vou trazer, digamos assim, as teorias científicas, né? Vamos falar um pouco da teoria da relatividade de Einstein, do gêmeos de Langevin, vamos falar do Henri Poincaré. A gente vai falar de várias coisas que vão desenhar, né, essa estrutura do desdobramento do tempo e também do duplo quântico. Minha sugestão: acompanhem todas as aulas para vocês poderem entender como fazer na terceira. Eu sei que de repente você deve dizer assim: eu já assisti, né, alguns outros vídeos na Selva, lá no canal dela. Só que assim, se vocês não entenderem como deveriam entender, o seu cérebro não vai acreditar em vocês. E com o tempo, vocês vão achar que isso é mais uma técnica, quando na verdade não é. O duplo quântico é você lá na frente, ok? E ninguém mais confiável do que você mesmo para você saber qual é o caminho que você tem que trilhar. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Já separem as suas perguntas, tá? Porque à medida que vocês forem fazendo as perguntas para mim, vocês podem me mandar via WhatsApp, podem colocar na página, enfim. Mandem uma pergunta pelo canal que vocês quiserem, no Instagram, no YouTube, onde vocês quiserem, por e-mail, né? O e-mail é naondaquantica@gmail.com. Podem me mandar as perguntas que vocês quiserem, que aí sim eu vou lê-las, todas elas, e vou respondê-las na nossa última aula. Então vocês ainda estão em tempo. Se vocês quiserem respostas, vocês sabem aonde vocês podem obtê-las. É aqui na Maratona Duplo Quântico. Gratidão, uma boa noite, aloha! Fui!